Bom dia, meus irmãos. Primeira Igreja Batista em Sete Barras. Está também assistindo essa série de estudos sobre Apocalipse. Vamos agora continuar o capítulo 7. Paramos aí no 8, capítulo 7, versículo 8. Vamos continuar do 9 até o 17. Tá? E o tema é: quem poderá ficar de pé? Foi aberto o sexto selo. Na primeira, de 1 a 8, 7, de 1 a 8, falou sobre o passado. Os que permaneceram firmes no passado. E agora vai falar sobre o presente e sobre o futuro. Tá? A grande multidão em vestes brancas. É o tema agora do 9 ao 17. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E chamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciões, e os 4 seres viventes, eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciões me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará nas fontes de águas vivas, de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Amém? Vamos então meditar? Uma forma, estamos conhecendo, fazendo uma exegese de Apocalipse, um estudo libertador, entendendo esse texto na cultura da época, no fortalecimento, na motivação, na esperança de um povo sofrido, para que permanecesse firme segundo a vontade do Senhor e não se entregasse ao sistema. Então nós temos aqui, quem poderá ficar de pé, parte 2, tá? No primeiro, do 4 ao 8 que fizemos anteriormente, no vídeo anterior, nós olhamos para o passado do povo de Deus, tá? E agora, olha de 9 a 10, vai olhar para o presente e futuro das comunidades. Dessa visão ampla, descobre-se que o povo de Deus se caracterizou no passado e se caracteriza no presente pela denúncia à injustiça e pela resistência, a fraudulosa e ao terrível sistema que se opõe aos projetos de Deus. Isso permite que o povo possa ficar de pé, isto é, seja declarado inocente no julgamento de Deus. Grande dia da ira sobre a história. Isso envolve esperança à comunidade perseguida. Então, aqui está dando esperança à comunidade perseguida, mostrando quem realmente poderá ficar de pé. A palavra do Senhor diz assim, que somos justificados pela fé. Então, a fé, ela traz uma motivação, uma esperança, e te traz uma palavra de denúncia, à injustiça, e de resistência a essa injustiça. Tá? Isso deve ser o papel da comunidade cristã, que busca a vontade de Cristo, que obedece à vontade de Deus, olhando pela janela do presente e do futuro. Tá? Agora, Apocalipse responde a pergunta do capítulo 6, versículo 7. Quem poderá ficar de pé? Olhando pela janela
do presente e do futuro das comunidades, o autor vê uma grande multidão que ninguém podia contar, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam todos de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Vestiam vestes brancas e traziam palmas nas mãos. Versículo 9. O tema da multidão que ninguém pode contar recorda a descendência prometida de Abraão. A Abraão, incontável como as estrelas nos céus e como a areia no mar, né? Os irmãos na praia. Os irmãos estão lembrados desse texto, né? Gênesis 15, 5 e 22, 17. O Apocalipse supera a promessa de Abraão, pois essa multidão vem de todas as nações, tribos, povos e línguas. São 4, uma totalidade, ou seja, 4 cantos do mundo, né? Todo o que existe. Os que no mundo inteiro denunciam as injustiças, e existem essas injustiças, ficam de pé diante do trono, diante do Cordeiro. Ou seja, são declarados inocentes por Deus e participam da vida e da vitória dele. Vestes brancas e palmas nas mãos são símbolos de vitória. Tá? Olhando pela janela do presente e do futuro, as comunidades se enchem de esperança e garra. A denúncia das injustiças e a resistência da sociedade injusta vão aumentando sempre mais. Multidão que ninguém pode contar. Se espalham pelo mundo inteiro, pondo abaixo a idolatria, que gera a morte do povo. Isso provoca a celebração da fé e transforma a realidade. De fato, a multidão incontável proclama: a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono, e o Cordeiro. Versículo 10. Essa afirmação certamente fazia parte dos cânticos de resistência que a comunidade de Apocalipse cantavam em suas celebrações. As igrejas do povo daquela época que lutavam contra aquela injustiça e contra a obrigatoriedade de adorar o imperador. Mostra que a fé tem profundas repercussões sobre o arranjo social daquele tempo, e também no tempo de hoje em dia, né? De fato, o Império Romano fazia crer que o imperador era o salvador do mundo, e a propaganda do imperialismo provocava as pessoas à adoração ao imperador. A fé da multidão incontável desmascarava o poder absolutista, né? O absolutizado do império, mostrando que a salvação pertence a Deus e ao Cordeiro. Tá? Acho que é o mesmo sentido que ele queria esclarecer. Acho não, tenho certeza, porque nós estamos lendo hoje o Apocalipse. E queria esclarecer aquela comunidade, né? E fortalecer aquela comunidade é para nós hoje em dia. Quem nós adoramos, a quem nós adoramos e a quem nós servimos, né? E quem realmente pode nos trazer salvação, transformação de vida, tanto aqui quanto no porvir. Tá? Deus confirma a fé política da comunidade. Né? 11 a 12. A fé das comunidades que denunciam e resistem tem profundas repercussões na vida social. E isso é confirmado pelo céu. E no Apocalipse é um modo velado de se falar de Deus. De fato, todos os anjos que estavam ao redor do trono, dos anciões e dos 4 seres vivos, ajoelharam-se diante do trono para adorar. E diziam: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém? Versículo 11 e versículo 12. Temos aqui mais um breve hino de louvor, versículo 12. Devolvendo a Deus 7 atributos, né? Falando de Deus, devolvendo a Ele 7 atributos. 7 também, como nós falamos, totalidade. Quer dizer, atributos. O céu reconhece a fé política, né? E governamental das comunidades que resistem ao poder absolutista do imperialismo romano. O imperador romano e o sistema que o sustentava exigiam que o povo lhes tributasse louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força. Celebrando a fé, as comunidades reconhecem que Deus é o único absoluto. Todavia, essa fé tem seu preço, né? Não existe um preço para essa fé. Não é uma coisa. As pessoas hoje, o que se proclama hoje em dia, que você fala de fé,
você fala em prosperidade, você fala em não sofrer mais nada, porque Jesus já sofreu tudo na cruz. E eu fico imaginando o que dizer dessas cartas, desse povo, né? E desses mártires. Então, estavam todos eles enganados, né? Todos eles amaldiçoados dessa forma, né? Nós somos um povo que deve lutar constantemente e não esmorecer. O que fazer para ficar de pé? É o contexto que diz do versículo 13 ao 17. Como continuar de pé? A fé tem seu preço, né? A fé tem seu preço. E as comunidades não conseguem avaliar suas consequências. De fato, um dos anciões pergunta: você sabe quem são e de onde vieram esses que estão vestidos de roupas brancas? Versículo 13. O autor de Apocalipse, representando as comunidades, responde: não sei, não, Senhor. O Senhor é quem sabe. Versículo 14a. A explicação aprofunda o tema da denúncia e da resistência, mostrando que é preciso ir até o fim. São os que vêm chegando da grande tribulação, olha só, da grande luta, da grande batalha, né? Lutando pelo bem e pela vontade de Cristo. Eles lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro, ou seja, viveram pelo Cordeiro, viveram pela cruz, viveram pelo exemplo e pela morte de Jesus, né? Pelo que ele morreu e pelo que ele viveu. Versículo 14b. A explicação do ancião, um dos mártires, né? Apresenta as consequências da fé, né? Da fé não partidária ao sistema do mundo, né? De uma fé que não também tem politicagem com o sistema do mundo, não faz acordo com o mundo. Essa grande multidão resistiu com Jesus ao poder absolutizado que provoca a morte do povo. Para chegar a usar vestes brancas, é preciso lavá-las no sangue do Cordeiro. O Apocalipse, a roupa é a carteira de identidade da pessoa. Roupa branca é sinônimo de vitória sobre a injustiça que massacra a humanidade. Já falamos sobre isso, roupas brancas, né? E vai continuar falando mais para frente, porque roupa branca é sinal roupa branca de vitória, de pureza, né? Como vencê-la para poder ficar? O caminho é um só: fazer como Jesus fez, identificar a própria vida com a vida dele, e não querendo ser melhor do que ele, né? Ou achando que não precisa fazer mais nada. Denunciar a resistência como ele. Para quem segue Jesus até o fim, a morte não é uma palavra. Não é a última palavra. Desculpe. No início, né, no capítulo 1, versículo 6, as comunidades afirmam que Jesus fez de nós um reino sacerdotal para Deus, seu Pai. Aqui percebemos em que consiste esse reino sacerdotal. Trata-se do enfrentamento da injustiça, à semelhança de Jesus, passando pela grande tribulação. No Apocalipse, tribulação são as intimidações, pressões e opressões de que a vítima, o povo de Deus na luta, que vitimiza o povo de Deus na luta para conseguir justiça. Nessa luta, Deus e o Cordeiro são os grandes aliados do povo. Versículo 15 a 17 o comprovam, mostrando que Deus e o Cordeiro sustentam as lutas das comunidades, levando-as à vitória. De fato, os temas da tenda e do pastor recordam o compromisso de Deus fiel para com os seus aliados, a aliança, conduzindo-os para a liberdade e a vida. Denunciar e resistir, enfrentando a tribulação, faz parte de um grande êxito da morte para a vida. Amém? Então, esse versículo, capítulo 7, finalizando, falando sobre isso, falando como se pode ficar de pé. Lutando contra a injustiça, se colocando em posição conforme Jesus se colocou em posição. Lavando as vestes no sangue do Cordeiro significa viver como ele viveu, né? Então, o simbolismo de Apocalipse, ele vai revelando que a forma deles falarem, a forma literária da época de falar, cultural da época de falar, está trazendo ao povo uma carta de resistência, uma carta de luta, e mostrando como se vence, né? Então, a tribulação, alguém fala assim, nós estamos
como viver uma tribulação. A tribulação é a luta constante que temos contra esse sistema, né? O sistema corrupto, em que vivemos nele, mas precisamos lutar também para que as pessoas não venham a sofrer tanto como têm sofrido, né? Como ficar de pé numa sociedade cheia de ídolos como a nossa? Cheio de pessoas que se colocam em posição de poder, cheio de pessoas que se colocam em posição, e o povo, mesmo o povo cristão, começa a ter partidarismo para idolatrar algumas pessoas. Como são nossas celebrações? Alienadas ou comprometidas? Isso é interessante. Celebração. Celebração de uma igreja, celebração de um cristão, como tem sido alienadas? Pula, é grito, é falar, é pedir promessa, é pedir unção para uma vida abençoada, para tirar dor, para tirar sofrimento, ou é uma celebração, né, de compromisso, né, pedindo a Deus, não é que nos tirem do mundo, mas nos livre do mal, né, que nos dê força para lutar contra as injustiças, né, fazer o que Jesus fez. Porque ele não falou que às vezes as pessoas trocam um pouco a coisa, né? Vocês vão fazer muito mais do que eu já fiz, né? Vão fazer mais do que eu fiz. Mas é nesse sentido, lutando, batalhando e buscando a justiça do povo, para o ser humano. Qual a grande tribulação do povo de hoje? Não vamos esperar um momento, 1000 anos de tribulação, um momento de tribulação. Qual é a tribulação que você vive hoje? A opressão que o povo vive, a situação que o povo vive. Tá? O que significa hoje lavar as roupas no sangue do Cordeiro? Coloca isso no teu coração, né? E como nós podemos, né, sentir Cristo, sentir Jesus, fazer a justiça e buscar a justiça como ele fez. Fique com Deus, tá? No próximo nós vamos falar sobre o capítulo 8, né? Vocês vejam que até agora que nós estamos indo, né, não existe nada, é algo muito significativo. Para falar a verdade, na prática, é algo mais significativo do que muitas coisas ilusórias que as pessoas falam sobre Apocalipse. Mas é algo que chama as pessoas a uma resistência, chama uma motivação, uma esperança, tá? E uma mudança de vida, não um comodismo, tá? Fique com Deus, Deus abençoe.